Senhor, amém? Como é bom adorar a este Deus que é santo. Aleluia. Você pode dizer que Ele é santo? Santo. Ele é santo. Ele é santo. Não há nenhuma outra palavra que possa expressar a maior grandeza do nosso Deus, sem ser essa palavra, que Ele é santo, Ele é santo, Ele é poderoso, e é este Deus santo que você e eu estamos aqui para adorar, amém? Antes de abrirmos a palavra naquilo que o Senhor quer falar nessa noite, nós precisamos dizer com a nossa voz que Ele é o único digno de estarmos aqui. Não foi por homem e não por pessoas e nem por coisas, mas pelo único Senhor que é santo. Você pode dizer para Ele: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és digno, e é por isso que estamos aqui nessa noite, para adorar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para dizer que o Senhor é soberano, e estamos aqui prontos para receber da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Senhor Jesus, essa atmosfera é Sua, este local é Seu, preparado para, Senhor, ministração da Tua palavra, ministração da Sua glória. Senhor, o Senhor marcou esse dia para fazer algo nas nossas vidas, Senhor. Estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a Tua palavra no nome de Jesus. Amém? Se você pode, abra comigo no livro de Juízes, capítulo 4. Aleluia. Nós vamos estar lendo do versículo 17 ao 23. Aleluia. O Senhor está ecoando uma voz, um tempo de posicionamento nas nossas vidas. E nessa noite eu quero falar algo que o Senhor colocou ao meu coração, que Ele ministrou primeiro em mim. Porque falamos muito de posicionamento. Mas posicionamento não é simplesmente se levantar, estar numa posição. Na realidade, posicionamento é uma atitude, é uma decisão que nós precisamos ter. E a palavra do Senhor em Juízes 4, versículo 17, diz assim: Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite, e ela o cobriu com um tecido. Então ele lhe rogou: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro, que continha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: Põe-te alerta à entrada da tenda. E há de ser que se vier alguém e te perguntar: Há alguém aqui? Responde imediatamente: Não. Então Jael, esposa de Eber, tomando uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça, até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque, perseguindo a Sísera. Jael, saindo ao seu encontro, e anunciou-lhe: Vem, e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Sísera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente, naquele dia, a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. Amém? Você pode sentar dando glórias ao nome do Senhor. E antes de entrar naquilo que o Senhor quer fazer, eu só quero falar um pouquinho do contexto.
porque é um tempo do posicionamento do Senhor. E nós estamos falando do tempo de Juízes, onde Débora estava sendo a juíza daquele tempo. E o povo de Israel, quando você lê Juízes, você sabe que o povo de Israel desobedecia a Deus, se arrependia, Deus enviava um juiz, libertava o povo, aí eles voltavam a desobedecer, se arrependiam, Deus mandava outro juiz, libertava o povo, aí eles voltavam a desobedecer. Era um ciclo vicioso da desobediência. Eu chamo de ciclo porque eles não aprendiam com o próprio erro. Sempre eles estavam desobedecendo, se arrependendo, recebendo o socorro. Por algum tempo, eles permaneciam na obediência, mas eles se esqueciam e voltavam a desobedecer. Então, esse era o tempo que estamos falando nessa noite, o tempo dos juízes. E Deus, mais uma vez, viu o seu povo desobedecendo. Então, Deus levantou um rei, Jabim, que tinha o seu exército e tinha o seu general chamado Císera. Que ele é conhecido, Císera, ok. É conhecido por ter os seus carros de ferro. Ele era um homem oponente, que causava medo, porque onde ele ia, ele derrotava. Então, Israel estava sendo oprimido por 20 anos por este rei, Jabim. Estava sendo oprimido e tinha um comandante que liderava essas tropas. Esse é o cenário que se encontra a história de hoje. Então o povo se arrepende e começa a clamar novamente. E quando o povo de Deus clama, o que acontece? Deus ouve. Algo lindo do nosso Deus é que você pode cair, mas se você se arrepender e clamar, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai ouvir dos céus. E Ele vai agir em nosso favor. Então o povo novamente se arrepende. O povo novamente começa a clamar. Então Deus ouve dos céus, porque a opressão estava grande sobre o seu povo. Então Deus levanta uma juíza chamada Débora. Ela é profetisa e julgava as causas em Israel. Ela é conhecida porque ela julgava na porta da cidade, na porta debaixo da palmeira, e ela julgava as causas de Israel, mas ela era chamada profetisa de Deus. Deus levanta Débora. E Deus usa Débora para liberar uma palavra. Chama Baraque e libera uma palavra. Vai, porque o Senhor entregou nas tuas mãos o nosso inimigo. Porém, Baraque, o chefe ali do exército, diz: eu vou, mas só se você for comigo. Então Débora diz: eu vou, mas agora o Senhor vai entregar nas mãos de uma mulher a glória e a vitória deste povo. Então Débora vai e desce com Baraque. E ali acontece o cenário que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor diz que eles vencem. O Senhor marca um local para essa guerra. O Senhor guerreia por eles. Eles derrotam o inimigo. Mas, porém, Císera sai a pé. Ele desce dos seus carros de ferro e ele sai fugido a pé para se esconder. Mas Baraque está determinado a ir atrás do seu inimigo. E aqui chega aonde nós estávamos lendo. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 16: Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arozete-Agoim. Todo o exército de Císera foi morto ao fio da espada. Não sobrou só um adversário vivo. Porém, Císera fugiu a pé. Agora nós entramos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor que nós acabamos de ler diz que este comandante, tão imponente, ele saiu fugido, mas ele tinha o endereço certo. Porque a palavra de Deus fala que ele foi em direção à tenda de quem? De Israel. Por quê?
Porque a palavra do Senhor diz que naquela época, o seu esposo, Eber, que era o chefe do clã ali, ele tinha feito um tratado de paz com o rei Jabim, o rei de Císara. Então Císara corre para um local onde ele sabe que está neutro ali, onde ele sabe que foi feito um tratado de paz ali. Então ele corre para lá para se refugiar. Mas a palavra de Deus diz que quando ele está chegando, Jael sai ao seu encontro, porque ele pensou consigo: ali, com certeza, encontrarei abrigo. E é bem aqui que eu quero começar a palavra desta noite. Porque Jael, a esposa de Eber, que tinha o tratado de paz, ela teve que tomar uma decisão quando este comandante chega. E ela tomou um posicionamento. E é sobre esse posicionamento que eu quero falar nessa noite. Algo que o Senhor falou comigo. Na minha tenda, o inimigo não encontrará abrigo. Aleluia! Ela tomou uma decisão. Meu marido pode ter feito paz, mas na minha tenda, o inimigo do Deus de Israel não encontrará abrigo. Aleluia! E a pergunta para nós nessa noite é a seguinte: você vai ter a coragem necessária em não abrigar o inimigo e aniquilá-lo? Ou você vai se acovardar e abrigar o inimigo de Deus na sua tenda? Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós estamos falando de uma mulher. E nós estamos falando de um comandante, de um general, preparado para matar e aniquilar qualquer um da sua frente. Nós estamos falando de algo que vem para intimidar. Porque primeiro que era um homem, e segundo era um comandante. E ele chega bem na porta da sua tenda. E ele chega ali pedindo abrigo. Mas ela toma uma posição. Ela toma uma decisão. Aqui é a minha tenda. Aqui é o meu território. E seja quem você for, você não vai ter abrigo na minha tenda. Porque eu creio, né, a palavra do Senhor não diz, mas por causa do contexto, da leitura, da história, eu creio piamente que ela conhecia as histórias dos deuses de Israel. E ela sabia que por mais imponente e poderoso que Císara poderia se mostrar, o Deus de Israel ainda era mais poderoso do que qualquer inimigo do povo de Deus. Aleluias. E porque ela tomou esse posicionamento, essa decisão, Deus usou ela. Primeiro foi liberada uma palavra. Quem lembra da palavra que foi liberada por Débora? Que Deus entregaria a vitória nas mãos de uma... Me ajuda a pregar nessa noite. Deus entregaria a vitória nas mãos de uma... Quando Deus libera uma palavra, presta atenção comigo. Deus libera a palavra. A palavra vai encontrar aquele que está em alinhamento para cumprir aquela palavra. Jael, a palavra foi liberada e encontrou Jael disposta para aniquilar o inimigo de Deus. Ela teve a coragem necessária e o posicionamento necessário para fazer aquilo que precisava ser feito. Ei, você não vai sobreviver, porque aqui você vai morrer. E eu quero que você pense comigo, porque quando nós falamos é fácil. E hoje, nessa noite, eu não estou falando de um general do exército aqui, do nosso governo, que vai chegar na sua porta e vai bater lá.
Mas nós estamos falando de principados e potestades que vão se apresentar na porta da sua tenda, que vão se apresentar na porta da sua casa. E ele vai chegar para entrar e encontrar algo ali dentro. E sabe o que o inimigo quer encontrar ali? Abrigo. Sabe o que o inimigo quer encontrar ali? Aconchego. Sabe o que o inimigo quer encontrar ali? Um lugar de refúgio. E você pode estar pensando comigo assim: jamais eu vou dar abrigo para o inimigo? Eu sou cristã. Eu jamais vou dar abrigo para o meu inimigo. Eu jamais vou acolher um inimigo dentro da minha tenda. Eu conheço o Senhor dos senhores, mas é aqui, bem aqui, que o Senhor quer falar nas nossas vidas. Porque há o inimigo do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que ele se disfarça de anjo. Você acha bem que o nosso inimigo vai chegar numa forma apavorante para você não abrir a porta? Você acha realmente que o nosso inimigo vai chegar de uma forma que ele vai causar em você um despertamento? Não, ele vai chegar de uma forma que você vai abrir a porta e vai deixar ele entrar. Se você não tiver um espírito de discernimento espiritual, principalmente nos tempos de hoje. Em 2025, eu creio no meu espírito que o Senhor está dizendo: chega. Já tem coisas que toleramos há muito tempo na nossa família. É um tempo que o Senhor está dizendo: tem coisas que você tem tolerado aí. Tem inimigos que estão achando abrigo e aconchego dentro da sua própria casa. E é um tempo de você colocar um basta. É um tempo de você tomar uma posição e dizer, em inglês fala assim: get the job done. Hey, o exército tinha morrido já, mas o comandante ainda estava vivo. E Baraque ainda não tinha matado. Porém, ele chegou na porta da minha casa. E quer saber de uma coisa? Eu vou get the job done. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu vou ser aquele instrumento que o Senhor vai fazer para aniquilar o meu inimigo, o inimigo do nosso Deus. Você é essa pessoa? Aramá, chonele canto. Porque pensa comigo, ela poderia, sabe fazer o quê? Abrigar o inimigo até que Baraque chegasse. Não poderia? Eu pensei comigo, eu sendo mulher, chegou um comandante de guerra. Eu vou falar assim, quer saber? Eu vou dar uma enganadinha nele aqui, porque alguma hora Baraque chega aí, alguém chega aí para matar ele. Só que por isso que eu estou dizendo que no meu espírito, Deus está falando, é você mesmo. Porque eu como mulher, eu fico pensando, talvez eu poderia pensar, não, eu vou esperar o pastor Daniel chegar. Porque o pastor tem aquela vida de oração dele, aquele jejum, né, aquela autoridade, então eu vou esperar ele chegar para ele derrubar e destruir esse inimigo. Ah, não, peraí, eu vou dar uma engalobada nele aqui. Eu sei que ele é inimigo, mas eu vou pôr um cafezinho para ele tomar. Para os mineiros, eu vou pôr um queijinho para ele comer. Até a pastora Gel chegar aqui. Porque a hora que ela chegar, ela mata. Mas a palavra do Senhor para 2025, para a igreja Bethesda, para a sua vida e para a minha vida, é o seguinte: é você mesmo que vai se pôr de pé. E vai get the job done. Você que vai aniquilar o inimigo que está chegando na porta da sua casa. Ela tomou um posicionamento quando... Olha, sabe quando você sabe? Sabe quando você sabe que você tomou um posicionamento? Se ninguém sabe, eu vou falar. Quando você sabe o que fazer, a hora de fazer e como fazer. Se você não sabe o que fazer, se você não tem o discernimento da hora de fazer, e você não sabe como fazer, você não está posicionado ainda. Você não chegou lá ainda não. Você está no caminho, talvez quase encaixando na posição que Deus quer para a sua vida. Mas hoje eu vou falar de um posicionamento espiritual. Todo mundo está entendendo o que é posicionamento espiritual?
E o Senhor está dizendo assim: há um espírito de engano na igreja. Esse espírito quer te enganar e te convencer que you are ready, que você já está no posicionamento. E o Senhor disse: ainda não está. Sabe por quê? O inimigo chegou. Você não sabe o que fazer. Você não sabe a hora de fazer, porque você faz na hora do susto. E você não sabe como fazer. E esse espírito tem enganado a muitos cristãos. Eu estou posicionado. Eu estou na forma que o Senhor quer. Eu estou do jeito que o Senhor quer. E o Senhor veio para dizer que ele é um tempo de decisão do real posicionamento de Deus. É um tempo de você realmente se posicionar. Ei, olha para mim aqui. É um tempo de posicionar. E eu declaro nessa noite que toda cegueira, todo espírito de engano que mente nos ouvidos caiam por terra agora em nome de Jesus. Porque o Senhor está dizendo, se você está perdido, se você não sabe para onde correr, o que fazer e a hora de fazer, o Senhor está dizendo, há um posicionamento que eu quero te colocar hoje. E o posicionamento é uma decisão. Ei, na minha tenda, o inimigo não vai encontrar abrigo. Custe o que custar. Seja quem for, porque aqui é o meu território, e no meu território eu tenho a autoridade do Senhor. Tudo parte desse princípio, que na minha tenda o inimigo não vai encontrar o abrigo. Quando que eu me posiciono nesse princípio? Quando eu me posiciono nesse princípio, e aqui eu vou praticamente desenhar no quadro espiritual da sua vida. Se até hoje você tinha dúvida, o Senhor vai mostrar para você. Quando eu me posiciono nesse princípio, não importa o tratado que alguém na minha casa tenha feito, porque a minha tenda, ele não vai encontrar abrigo. E aqui eu estou falando de gerações. Aqui eu estou falando de família. Aqui eu estou falando que às vezes o esposo não é cristão e tem tratado de paz com o inimigo. Aqui eu estou falando que às vezes a esposa não é cristã e tem tratado de paz com o inimigo. Aqui eu estou falando de filhos que ainda não se converteram verdadeiramente e ainda têm um tratado de paz com o inimigo. Quando eu me posiciono que aqui na minha tenda o inimigo não encontra abrigo, não importa quem fez o tratado. Eu não faço parte desse tratado. Porque o Senhor me escolheu para levantar e falar, sabe o quê? Acabou aqui. O Senhor está entregando nas minhas mãos. E aqui eu tomo autoridade. E aqui, se o meu esposo não tem ainda a revelação, eu tenho. Se a minha esposa não tem revelação, eu tenho. Se meu filho não tem, eu tenho. Se minha tia não tem, eu tenho. Não importa quem fez o tratado, porque eu tomei uma decisão. Eu me levanto e não permito abrigar inimigo na minha tenda. E com isso o Senhor está me dizendo o seguinte: para de culpar o outro. Porque se ele fez tratado de paz, não quer dizer que você tem que abrigar inimigo nenhum. A decisão de abrigar inimigo é tua. Somente tua. E se o Senhor está dizendo isso hoje, é porque na força do Senhor você pode. Ah, mas é muitas gerações, Pri. É lá do tataravô. Ei, sabe o que o Senhor falou comigo? Você crê no que você cantou hoje? Antes de falar o que o Senhor falou comigo. Vocês lembram o hino que foi cantado aqui hoje? Falou do quê? Do poder? Do nome? Vai, me ajuda a pregar aí hoje. Falou do poder do nome de... Se nós cremos realmente no poder do nome de Jesus, Ele não quer saber quão profundo, Ele falou comigo, quão profundo foi. Pode ter sido lá de Adão a raiz. Ei, eu sou aquele que eu arranco a raiz e eu extermino o mal. Ah, mas você não sabe. Eu realmente não sei.
Mas aquele que sabe todas as coisas, ele está aqui nessa noite. Aquele que criou todas as coisas, ele está aqui nessa noite. Aquele que tem o poder de fazer do nada algo existir, ele está aqui nessa noite. E é Ele que está com você. Você crê? Levanta sua mão nessa noite. Você crê que Ele está com você? Ei, não importa quão imponente seja o seu inimigo, Ele te entregou nas tuas mãos. Aleluias. Quando eu me posiciono nesse princípio, eu tomo posse da autoridade no meu território. Resumindo, como eu sei que eu tomei esse princípio? Porque eu não aceito no meu território alguém abrigar inimigo. Alguém dar queijinho, cafezinho, fazer ninar o inimigo lá dentro. Ei, o território é seu. Para de aceitar. O inimigo está dormindo lá. O inimigo está comendo lá. O inimigo já está tendo até quartinho às vezes. E você está ali chorando. Ai, Senhor, me ajuda. Porque as coisas são tão difíceis. Ei, essa oração almática não resolve nada. Sabe por quê? Porque o Senhor quer levantar o teu espírito para você levantar e determinar no mundo espiritual. Ei, inimigo, até hoje você ficou aqui. Mas a partir de hoje o território é meu. Eu tomo posse desse território. Eu passo o sangue de Jesus agora. Eu denelinho agora. Olha, onde eu estou aplicando sangue. Está ouvindo? Fala com ele. Está ouvindo aonde eu estou aplicando sangue? É meu. Aqui só eu que tenho autoridade, não é você. E aquilo que você tocar, aqui você não pode tocar, porque é meu. Quando eu me posiciono nesse princípio, nunca serei omisso. E é algo que o Senhor falou comigo. O que é ser omisso? Quando eu não tomo uma decisão. Omisso não é que você não sabe que você precisa fazer. Omisso é quando eu não tomo a decisão que eu preciso tomar. Eu faço de tudo para que não seja eu para tomar aquela decisão. Eu sou omisso. E eu só estou na posição do princípio de não abrigar o inimigo na minha tenda quando eu não sou omisso. E há muitas pessoas passivas, elas tendem a ser omissas. Porém, no mundo espiritual, não só pessoas passivas. No mundo espiritual, o medo te faz você ter uma atitude de ser omisso. A intimidação do inimigo é tão grande que você prefere não tomar a decisão. Sabe por quê? Vai que vem uma retaliação aí. Vai que vem atrás de mim depois. Eu que não vou declarar a palavra. Quando nos tornamos omissos, nós praticamente estamos abrindo a porta para o inimigo entrar. Sabe por quê? Normalmente o inimigo usa 3 coisas: dúvida, medo e intimidação. A dúvida te faz ser omisso, porque você precisa se levantar, você precisa declarar a palavra, tudo o que Deus quer. Olha o segredo. Deixa eu falar. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele não passou por um treinamento de exército lá 1 ano. Não. Ele não tinha nem armadura. Nunca tinha pegado na espada. Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu não estou nem aí. Você não precisa de passar por 10 anos de treinamento para entrar no campo de batalha espiritual. Deixa eu te falar, sabe o que você precisa? Liberar a palavra. Se você crer e liberar a palavra, o Senhor lá do céu
céus, ele vem e afirma a palavra que foi liberada. Só que o inimigo pensa, o inimigo faz o quê? Ele faz como um atormentador da mente. Ele fica assim na sua mente. Mas você vai falar isso? Mas você vai fazer isso? Mas você vai se posicionar? E se você posicionar, ó, o que vai acontecer? Sabia o que vai acontecer? Ó, ele vai vir atrás dos seus filhos. Ele vai vir atrás de você. Ele vai acabar com a sua finança. É ou não é verdade, irmãos? É o que o inimigo faz ou não? Ei, quando você vai tomar a posição, ele vem e te intimida. Aí vocês ficam omisso. Não, vou passar dessa vez. Não, eu vou continuar aqui jejuando, orando. Mas você não toma decisão. Mas você não abre a boca. Você não libera a palavra. Você não toma atitude. Você não faz a guerra. Pronto. Ser omisso é eu falar o seguinte, ó, se a guerra entrar aqui, eu não vou ter jeito, vou ter que guerrear. Mas enquanto ela não entrar, eu que não vou fazer guerra. Mas eu quero profetizar. E é só para os corajosos agora. Que nós vamos ser cristãos que vão fazer as guerras. Porque o inimigo, eu não sei você, mas eu já estou cansada desse inimigo fazer o que ele quer no nosso meio. Ah, mas nós já estamos cansados. Ei, cuidado. Ei, se nós estamos debaixo de obediência, olha para mim. Se você estiver debaixo de desobediência, cuidado. Ele vai entrar e vai acabar com a sua casa. Mas se você estiver em obediência à palavra do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, não temas, faz a guerra que Ele está com você. Aleluias. Então você pode perguntar para mim, quando que o inimigo encontra abrigo? Eu já te mostrei as coisas de que se você faz isso, você não está no princípio. Mas você pode perguntar para mim, então, quando que ele encontra abrigo na minha vida? Primeiro, vamos lá, o que é abrigo? É algo que cobre, protege e acolhe. Abrigo é algo para proteger. Que foi exatamente o que Císera foi atrás na tenda de Jael e Heber. Ele foi para lá para arranjar um abrigo. E ainda colocou Jael e falou assim, ó, fica na porta, porque se alguém chegar aí para me matar, você fala que eu não estou aqui. É desse jeito que o inimigo faz. A gente nega a presença dele dentro da nossa casa e nós estamos abrigando ele lá. O que é abrigo? Quando acolhemos o nosso inimigo. O que o Senhor falou comigo? Presta atenção. Quando toleramos ele, depois de reconhecermos a presença dele. Sabe quando eu sei que eu estou abrigando e acolhendo o meu inimigo? Porque o Senhor me deu revelação. O Senhor me mostrou exatamente quem está naquela situação. E sabe o que eu fiz? Nada. Sabe quando eu estou abrigando o inimigo na minha casa? Quando o Senhor me revela a presença dele e eu não faço nada. Seja por medo, seja por omissão, seja por dúvida, seja por intimidação. Eu não quero saber a razão, mas se eu não faço nada com aquilo que Deus está trazendo à luz, eu estou acolhendo o inimigo na minha casa. Sabe como eu dou abrigo ao meu inimigo? Quando eu subestimo a astúcia dele. A própria palavra do Senhor diz em Efésios que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra toda a astuta cilada do inimigo. Quando eu dou abrigo para ele na minha casa, o Senhor me revelou a presença dele, o Senhor me revelou a raiz dele, mas eu não tomei nenhuma atitude. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou subestimando a astúcia dele. Sabe o que é subestimar a astúcia? Você acha mesmo que ele vai agir do jeito que você está pensando? Não. Ele tenta te pegar de surpresa.
Você fala assim, não, ele está aqui, então ele vai agir desse jeito. E o Senhor está falando assim, não subestime o seu inimigo. Porque ele não tem todo o poder, mas ele tem uma astúcia. Para agir em áreas que você nem imagina. Para usar pessoas que você nem sonha. Para colocar ciladas na hora que você está dormindo e descansando. Nós acolhemos o inimigo quando subestimamos a astúcia dele. Nós não podemos nos render ao poder que ele tem na terra. Mas nós precisamos ter o espírito de discernimento para não subestimarmos a astúcia do nosso inimigo. Ele vem com planos, maneiras e estratégias. Porque ele tem os demônios, que eu vou chamar de agentes do inferno, que eles são especializados em ficar lá na porta da sua casa, sabe, Érica? E falar assim, ó, a Érica sai tal hora para trabalhar, a Érica fala tal coisa dentro do carro, a Érica conversou com tal pessoa naquele dia, a Érica fez isso aquela hora. Eles não são onisciente, onipresente e onipotente, mas eles são agentes que ficam ao derredor. Ei, eu quero saber onde ela vai. Eles ficam estudando você. Eles ficam estudando você. Sabe, porque uma coisa que o inimigo não tem. Ele tem, mas como é que eu vou colocar isso? Ele não tem a pressa para agir se for para ele não conseguir. Então ele espera o momento ideal. Assim como foi com Esaú e Jacó. Quando Jacó, ele chegou com o prato, o que Jacó fez? Esperou o momento certo. Da debilidade, da fraqueza, para eu oferecer para ele aquele prato de lentilha. É exatamente isso que o inimigo faz. A astúcia dele de agir nas nossas vidas. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 2:11 fala assim, Paulo falando aos coríntios, pois não ignoramos as suas artimanhas, as suas ciladas. 2 Coríntios 11:14 diz assim, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele mesmo vem disfarçado para enganar a muitos. E nós estamos acolhendo ele quando estamos subestimando ele dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, dentro do nosso território. Quando achamos que estamos dominando ele, então permitimos a presença dele. É outra forma de abrigar o inimigo. O Douglas brinca, né? Fala, você já te vi aí. Que a pastora já fala, eu já te vi aí. E é engraçado porque, às vezes, você vai ver ele lá. Aí você fala assim, eu estou de jejum, estou de oração, mas eu não vou mexer com aquilo ali, não. Eu vou deixar ele ali, porque eu estou debaixo do sangue, eu estou coberta. Nós temos uma ignorância espiritual de achar que nós estamos dominando ele. Quando ele só precisa, sabe do quê? De estar lá dentro. Ele pode não estar causando nenhuma guerra, mas ele está lá. Só esperando o momento certo de agir. E o Senhor está dizendo, não tenha ignorância espiritual de permitir a presença dele e achar que você está dominando o território. Porque a presença dele já é um fruto de que você não está dominando é nada. Eu vi e está dominado. Não vai fazer nada. Só dele estar lá dentro, ele já tem 55% da autoridade para agir lá dentro. Quando que eu dou abrigo e acolho o meu inimigo? Quando eu não extermino ele. 2 Samuel 15:18, a palavra do Senhor conta uma história que todos nós, eu penso, que conhecemos. Que Deus envia a Saul para derrotar os amalequitas e o Senhor dá uma ordem. Extermina tudo. Qual a palavra que Deus usou? Exterminar. Exterminar. O Senhor mandou exterminar o inimigo.
E algo que o Senhor, eu vou falar daqui a pouquinho, mas o Senhor estava falando muito comigo. Nós estamos brincando com o inimigo. Nós estamos fazendo troca de figurinha com o inimigo. Você não mexe aqui e eu não mexo ali. Você deixa essa área aqui, porque nessa área eu tenho meio um receio de mexer. O Senhor, Ele não brinca com o inimigo. O Senhor não negocia com o inimigo. O Senhor só tem uma ordem na palavra inteira sobre o inimigo do povo de Deus. Extermina, aniquila, mata, destrói. Não tenha piedade de inimigo. E eu vou deixar claro aqui, irmãos, olhem para mim. Nossos inimigos não são carne e nem sangue, mas são os principados, potestades e dominadores das trevas. Amém? Nós não vamos matar ninguém. Nós vamos exterminar quem é a raiz do problema, que é o nosso inimigo. O Senhor dá ordem e extermina tudo. Todos sabem o que Saul fez? Ficou com dor, né? Quis, não, o rei está aqui. Ele está preso aqui, está amarrado, está dominado. Eu peguei os animais, olha só. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. As desculpas para não cumprir o decreto do Senhor. E quando se fala de inimigo espiritual, o Senhor não brinca. O Senhor está dizendo, mata, e é para matar tudo. Só que nós questionamos, Senhor, mas tem criança? Senhor, mas tem isso? Senhor, mas tem aquilo? Senhor, mas é minha mãe? Senhor, mas é meu pai? Ah, Senhor, mas é meu esposo? Ah, Senhor, é isso. O Senhor está dizendo, extermina a raiz. Extermina o inimigo. Extermina a causa do problema. Extermina o domínio que está operando na vida e na raiz do problema. Extermina. A palavra do Senhor diz que Ele não mata. Deus envia o profeta Samuel. E o profeta Samuel tem que fazer o que o rei não pôde fazer. Matou o rei. E falou assim, porque você não obedeceu, vai ser tirado de você o seu reinado. A palavra do Senhor, se nós lemos o Antigo Testamento, quando o povo foi conquistar a terra, o que Deus pediu para o povo? Exterminar tudo. E o povo novamente faz o quê? Eles deixam lá um pouquinho dos inimigos. E eu sei que você vai falar para mim assim, mas é que o Senhor vai esperar eu estar mais forte para enfrentar certos inimigos. Concordo. Mas na palavra de hoje, o Senhor não mandou ela ir até o campo de batalha encontrar com Sísera. Sísera, ela veio ao encontro dela. E eu estou falando de quando o inimigo chega ao teu encontro. O que você vai fazer? Você vai abrigar ou você vai exterminar? Você vai se omitir ou você vai enfrentar? Você vai usar as armas que o Senhor já está te dando há tanto tempo para exterminar aquilo que veio para ficar na sua casa? Ou você vai fazer história e dizer, na minha família, esse demônio agiu por muito tempo, mas o Senhor me escolheu para exterminar o meu inimigo. E eu vou fazer história não é para um ser humano não da terra. Eu vou fazer história no mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual vai estar escrito, naquele dia, ela exterminou aquele inimigo, aquele general, aquela potestade. Ei, ela aniquilou o mal. O Senhor nunca manda ter pena, abrigar ou acolher. E com isso o Senhor traz algumas lições. Uma lição sobre o nosso inimigo. Ele jamais muda. E a sua sentença já está decretada. Apocalipse 20:10 diz assim, escuta comigo. O inimigo que eu estou dizendo hoje, ele já tem uma sentença decretada para ele, um local para ele, exclusivo para ele, porque ele fez a escolha dele. O que ele tenta fazer é te levar junto com ele. Olha para mim. É isso que ele quer fazer. Te levar junto com ele.
porque a sentença dele já foi decretada. Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esse é o seu inimigo. Esse é o decreto que o inimigo já escreveu. Ei, ele já decretou a derrota dele. O que mais que você precisa para se levantar e aniquilar ele? Sabe o que ele está querendo? Levar você junto com ele lá para o lago de fogo. Uau, mas é a verdade. Quando você aceita os inimigos na sua casa, chances são dele persuadir a sua vida a sair dos caminhos do Senhor, para você acabar e ter o fim junto com Ele. Uma lição sobre o povo de Deus: não negocie com o inimigo. Vamos fazer tratado de paz, porque eu não gosto de guerra. Vamos fazer um acordo, porque é melhor, porque eu não gosto de confronto. Vamos fazer um tratado. Eu não mexo com você e você não mexe comigo. A palavra de Deus diz assim: não negocie com o teu inimigo. Primeiro, porque ele já está derrotado. Lá em Êxodo, a palavra do Senhor fala que Moisés, quando foi pedir a Faraó para sair com o povo todo, Faraó representa o nosso inimigo, ele disse o quê? Não, pode ir, mas deixa os jovens e as mulheres. E eu vou te assustar hoje, porque muitos de nós vão falar assim: não, então tá bom. Vou deixar um pouco aqui, eu deixo essa área da minha vida sem resolver para eu poder avançar um pouquinho. Mas Moisés disse assim: não, eu não negocio com o inimigo. E a palavra do Senhor falou que é para eu sair com tudo, então eu vou sair com tudo. A palavra do Senhor falou assim: eu vou entregar nas tuas mãos Císera hoje, então o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos hoje. A palavra do Senhor foi declarada sobre a minha vida: não dê abrigo para o seu inimigo, então eu não vou abrigar nenhum dos meus inimigos. Não negocie com o inimigo. E outra lição para vencer. Você quer vencer? Você quer vencer? Vamos acordar. Você quer vencer mesmo? Ou você quer ficar na vida, entra e sai da igreja, a mesma coisa? Ou você quer, levanta, vai para o trabalho, volta para casa, sai da casa, vai ali no shopping, sai do shopping, vai dar uma viaginha, esparece a mente e volta, e está tudo a mesma coisa. Você quer entrar no casamento, sai do casamento, em casa de novo, é a mesma coisa, em casa de novo, é a mesma coisa, em casa de novo. Você quer vencer na vida? Você quer ter legacy para deixar? Você quer ter um legado para deixar nessa terra? Você quer escrever a história junto com o Espírito Santo? Amém? Uma lição, então, para vencer. Levanta a mão. Simples. Aniquile o inimigo. Se o casamento não deu certo, é porque tinha um inimigo lá que precisava ser vencido. Se o filho está desviado, é porque tem um inimigo que precisa ser vencido. Se você não firma na fé, é porque tem um inimigo que precisa ser vencido. Se a sua vida é daquele ditado, empurrando com a barriga, eu vou vivendo assim, ó, só sem sentido, sem vigor, sem... Tem algum inimigo aí que precisa ser vencido. Porque o Senhor chamou servos do Senhor para fazer história. O Senhor usou Jael, uma improvável, para escrever uma história. E ela está na Bíblia. Ela é contada em todo o mundo. Ela é lembrada por vários cristãos. Ei, ela era improvável, mas o Senhor disse que ia entregar nas mãos de uma mulher. E ela fez o que ela tinha que fazer. O Senhor só precisa que você tome uma decisão. Na minha tenda, eu não abrigo o inimigo. Eu não sei quantos inimigos tem lá que você vai ter que tirar de lá.
Ou se você já tirou um bocado, ainda restam uns. Ou se um está aparecendo lá na porta para querer entrar, mas você precisa de um posicionamento. Você quer mudança? Você quer vencer no ano de 2025? Você quer uma história nova, jovem? Você quer ser um jovem como um Billy Graham da vida, que ganhou milhares de pessoas para Jesus? Ei, você quer fazer a diferença no reino espiritual? Aniquile o inimigo. Porque em Salmos 18:37, a palavra de Deus diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não regressei enquanto não foram destruídos. O problema é que eu até saio para destruir eles, mas eu volto com metade deles vivo. Eu desisto no meio do caminho, porque eu matei uns, já cansei. Ou se não cansou, matei uns, já está se achando tal que matou uns, não preciso mais correr atrás de nenhum. Mas a palavra do Senhor diz assim: eu não regressei, eu não descansei, eu não parei, eu não sentei, eu não tomei cafezinho espiritual, eu só regressei quando todos estavam aniquilados. Você não sabe qual é o seu propósito? Hoje eu vou dizer: aniquilar os inimigos. Você aniquila os inimigos pregando a palavra. Você aniquila os inimigos louvando ao Senhor. Você aniquila os inimigos intercedendo na sua casa. Você aniquila os inimigos tomando a posição no seu território. Aleluias. Qual foi o maior erro de Israel? Não aniquilar os inimigos. Tem o tempo certo de você enfrentar os seus inimigos, amém. Tem autoridade que você vai crescer, amém. Mas aí, quando Cícera chega na porta da sua casa, quando o inimigo chega, você só tem uma escolha. O inimigo chegou, e aí? O que você vai fazer? Você vai temer? Você vai ter pena? Você vai agir na alma? Ou você vai agir no espírito de discernimento? O inimigo chegou. E agora? Sabe o que o nome Cícera significa? Ordem de batalha. Agudo, rápido. Ele era considerável invencível e imponente. Qual o inimigo que está chegando na porta da sua tenda com o nome de ordem de batalha? Esse inimigo chegou e ele foi decretado o seguinte: eu sou Cícera. Eu vim para fazer guerra. Eu vim para destruir. Eu vim para destruir o que eu consegui. Eu vim para deixar você lá no chão. Eu vim para, deixar você sem nada. A ordem dele, o nome de Cícera significa ordem de batalha. O inimigo não chega na porta da tua tenda para brincar com você. Ele chega para encontrar abrigo. E se ele encontrar abrigo, ele veio para destruir. E eu não sei qual inimigo que chegou na porta da sua casa. Se é a destruição, se é o medo, intimidação, perturbação. O que eu sei é que na minha tenda, ele não vai encontrar abrigo. E o que eu sei é que na minha tenda ele vai ser aniquilado. Porque eu sei esperar o momento certo. Eu tenho a estratégia do Senhor. E o que mais me chama a atenção em Jael é que ela não saiu com martelo e estaca para receber Cícera. Ela falou: vem aqui. Deus, ele dá estratégia para você vencer. Você não precisa sair apavorado, armado até os dentes a hora que chegou, não. Chegou! E agora? O que eu pego? O que eu faço? Não. Ela falou: entra. Eu sei que o meu marido, ele tem a cor de paz, mas lá dentro, ela está assim, Espírito Santo, o que eu vou fazer com esse homem aqui dentro? Eu mato, não mato? Eu grito, eu não grito? Aí o Espírito Santo, eu creio, estou conjecturando. Falou assim, engana ele. Dá um leitinho para ele.
Dá uma cobertinha para ele. Ele está cansado. Aí o Espírito Santo, com certeza, porque da cabeça dela não veio. Espera ele dormir. E com isso, eu quero dizer algo. Toda vez que o inimigo se apresentar na nossa porta, apresenta-se também uma estratégia. A estratégia com Cícera não foi a mesma estratégia com outros comandantes. E com isso o que eu quero dizer, se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, chances são que o inimigo não vai só dormir na sua casa, ele vai ficar lá porque você não vai ter discernimento. Mas se você tiver discernimento, porque o Senhor lhes dá estratégias, os níveis vão aumentando e as estratégias vão mudando. Há inimigos que você matou de uma maneira, aniquilou de uma maneira, mas há inimigos que você precisa de estratégia. Quem dá estratégia é o Senhor. Se você não tem ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo, você já está metade morto. Porque sem estratégia não vencemos. Eu não preciso somente de coragem. Coragem é o que o Senhor quer derramar nessa noite. Mas eu também preciso de estratégia. Sabe por quê? Eu já te vi aí. Já te vi. Sei quem você é. Sei da tua raiz. E agora, Pri, o que eu faço? Você dobra o seu joelhinho, querido. E vai para o joelho falar, Senhor, qual é a estratégia? Qual é a hora de eu aniquilar? Qual é a hora de eu falar? Qual é a hora de eu fazer? Ei, Jael vai ao encontro, porque ela espera o momento certo, porque isso significa estratégia. E ela não só deixou ele entrar, não para ele encontrar abrigo para aniquilar. Ela não só esperou o momento certo, porque Deus deu estratégia, ela também usou as armas certas. A palavra que nós lemos diz que Jael espera o comandante dormir. E a palavra ainda relata assim, num sono profundo. Porque tem pessoas que dormem, mas qualquer barulhinho acorda, não é verdade? Mas a palavra do Senhor fala que foi um sono Então isso me dá uma conotação de que ela esperou muito. E eu não sei você, mas dá uma agonia ficar esperando a hora certa de fazer. Dá uma agonia de ficar esperando a hora certa de eu exterminar. Porque agora já está aqui. Eu já estou com a arma na mão. Agora eu quero exterminar. Mas o Senhor está falando, espera. O sono profundo. Aí a palavra do Senhor diz que ela pega um martelo. Quantos sabem que a palavra do Senhor diz em Jeremias 23, 29? Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a penha, a rocha. Ela pega um martelo. O martelo é a palavra do Senhor. É ela que despedaça a rocha. Você pode tentar despedaçar coisas com a sua mão, com as suas palavras. Mas quando você usa o instrumento certo, a palavra do Senhor em outras traduções fala que o martelo esmiuça a rocha. A palavra de Deus, ela esmiuça o nosso inimigo. Ela destrói de uma vez por todas. E a palavra do Senhor diz que ela pega uma estaca da tenda. A estaca da tenda simboliza o que sustenta toda a estrutura. Quem é que é o nosso fundamento? Quem é que sustenta a estrutura de todas as coisas? Quem é a igreja? Fala mais alto, porque o nome dele é poderoso. É Jesus! Ei, ela tem a combinação perfeita nas mãos. Ela tem um martelo que esmiuça todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra até onde ela precisa penetrar e faz divisão do que ela precisa fazer divisão. Aí ela pega uma estaca da tenda, que simboliza a estrutura e o fundamento. Ela pega o nome, que é sobre todo nome. Ela pega
pego a estaca e eu estou pronta. Senhor, a hora de eu fazer. Que combinação poderosa. Porque não é a minha palavra, mas é a palavra. Você quer aniquilar o inimigo? Para de usar o seu achismo. Quer aniquilar o inimigo de Deus? Para de dar sua opinião. O Senhor não está perguntando a sua opinião. O Senhor não quer saber a sua opinião. O martelo é a palavra, mas é a palavra dele. Eu, em nome de Jesus, eu faço isso. Ei, você não faz é nada. Quem faz é a palavra de Deus. Quem faz é o nome de Jesus. Você só é a ponte. Você só é o farol. Você só é a seta. Você só é o vaso. Você só é o instrumento de Deus. Não é a minha estabilidade, mas é a dele. E sabe por quê? A palavra do Senhor fala, aquele que está de pé, cuidado para que não. Se a palavra está dizendo, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, ele está dizendo o quê? Não confia na sua estabilidade. Hoje você está de pé, glória a Deus, mas cuidado. Então a palavra primeiro não é a minha, é a dele. E a estabilidade não é a minha, é a estabilidade que é Jesus. Não é a minha fundação, é Ele. Não é a minha sustentação, é a dele. Toma as armas e aniquila o seu inimigo. Toma a palavra. Usa o nome e aniquila o seu inimigo. Como é que você toma a palavra se você não lê ela? Como é que você toma a palavra se você não tem um versículo decorado na cabeça? Como é que você toma a palavra se você não conhece a palavra? Como é que você pega uma estaca se você nunca usou o nome de Jesus na vida? Se você nunca clamou pelo nome de Jesus em alguma situação? Não tem como. E é isso que o Senhor começou a falar comigo. Porque não é na minha força, é na força dele. Mas o que eu preciso é de precisão e destreza. Sabe o que é destreza? É firmeza. Sabe por que Jael, meu Deus, ela pegou aquela estaca. Pensa, gente, é uma mulher. Eu sou bruta, mas aquela ali, ela é poderosa, viu? Porque ela pegou, ela não só atravessou o crânio, ela fincou. Ele atravessou e ainda ficou fincado na terra. E é onde o Senhor começou a falar comigo sobre destreza, firmeza e precisão. E eu preciso falar o que o Senhor falou comigo. Sou mulher, mas eu não tinha, né? Deus está trabalhando a paciência, de esperar o marido poder resolver algumas coisas. Então eu fui lá, comprei uma caixa de ferramenta para mim. Eu falei, eu quero pendurar uns quadros, eu quero fazer umas coisas, meu marido está ocupado, né? Eu vou fazer, não dá, isso é tão difícil, você pegar um prego e bater no martelo. E lá vou eu. Peguei o martelo, comprei um martelinho lindo de florzinha ainda assim. Peguei o prego e fui dar a minha martelada. Adivinha o que aconteceu? Eu acertei tudo menos o prego. Aí eu falei, não, vou tentar de novo. É porque eu não segurei de novo, não segurei direito o prego. Deixa eu segurar direito esse prego. Aí segurei direitinho, com medo de bater no meu dedo, e bati. Aí quando eu bati tão errado que o prego entortou. Já não deu mais para usar, tive que arrancar o pé. Mas, né, eu sou insistente, eu falei, eu vou tentar de novo, aquele furo já não dá mais, vou ter que fazer outro furo na parede. Vou tentar de novo. Aí, na terceira vez, eu consegui acertar a cabecinha do prego. Mas foi tão fraco que ele não moveu quase nada. Eu falei, sangue do cordeiro, estou ruim aqui. E eu estava com medo de acertar a parede, estragar a parede, ou acertar meu dedo, porque eu não tinha o quê? Precisão e destreza.
Porém, lá na 20ª vez, quando eu insisti muito com o martelo e com a estaca, eu insisti mais uma vez com o martelo, urabachonerecanto. Eu insisti mais uma vez com a estaca. Porque se você não sabe, eu não estou falando do prego que eu pus na minha parede, mas eu estou falando da palavra e de Jesus. Da palavra e de Jesus. Eu insisti com ele, eu permaneci nele, eu me aprofundei nele. E lá na 20ª vez, a hora que eu fui dar aquela martelada, adivinha o que aconteceu? Ele entrou certinho. Não deu furo na parede, não entortou, e eu consegui fazer o que eu queria fazer, mas precisou de mim o quê? Insistir, para eu adquirir destreza e precisão. Destreza é firmeza, porque apenas um golpe eu vou fazer o que eu preciso fazer. Se não for firme, um golpe não é suficiente. E se não tiver precisão, eu vou atingir tudo menos o prego. Sabe o que o Senhor falou comigo? Quando Jael, ela viu o inimigo dela ali dormindo. Ela pegou o martelo. Ela foi lá na estaca da tenda. E eu preciso falar algo aqui. Sabe por que eu sei que ela tinha precisão e destreza? Porque se você for estudar sobre a história de Jael e o povo, quem era suposta, monta a tenda, desmonta a tenda, põe a estaca, tira a estaca, sabe quem era? A mulher. Ela não pegou um instrumento que ela não tinha prática. Ela não usou algo que ela não conhecia. Ela usou algo que ela já estava praticando há muito tempo. O Senhor não quer que você use nenhuma arma nova, não. E sabe por que as igrejas inovam? Porque isso é uma distração do inimigo. O inimigo quer distrair, não. Agora é 2025. Vamos fazer uma igreja com o teto aberto, com as estrelas no céu. Ei! O Senhor Ele não quer nenhuma arma diferente. Ele quer que você pratique na mesma arma. Ele quer que você tenha precisão de golpe e destreza, firmeza em Jesus e na palavra. Em Jesus e na palavra. Em Jesus e na palavra. Já li 10 vezes, lê 11, já li 12, lê 13, já li 14, lê 15. Porque quanto mais você lê, mais firmeza e destreza você vai ter. Eu já tive uma experiência com Jesus. Eu orei em nome de Jesus e a dor saiu. Amém, glória a Deus. Ei, mais ainda. Não ora só na enfermidade, não. Ora sobre o enfermo. Sabe o que mais assusta em mim de Jesus? Que quando ele manda os discípulos irem, Jesus fala assim, vai, cura os enfermos, expulsa os demônios. E sabe qual é a frase que quase ninguém lê? Ressuscita os mortos. Eu quero ver chegar um morto aqui. Quem vai pôr a mão? Porque Jesus, ele quer firmeza e destreza. Você teve fé para uma dor de cabeça. Glória a Deus, agora ora para o câncer. Você teve fé para o câncer. Agora ora para o paralítico. Ei, não sei quem conhece, um pastor, Josué Irion. Ele presenciou na África uma criança que nasceu sem olhos, sem os olhos. Ele não tinha buraco, era fechado. Deus mandou, ora. Os olhos saíram de dentro para fora. Eu não sei você, mas é esse nível de milagre que o meu espírito anseia em viver. Mas para isso eu preciso martelo e estaca. Martelo e estaca. Não tá bom assim, não tá bom. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais do martelo, da palavra e de Jesus. Do nome de Jesus e da palavra. Porque na hora que Deus entregar o seu inimigo, vai ser apenas um golpe. Presta atenção comigo. Glória a Deus que não era eu naquela tenda, porque se fosse eu teria errado. Na primeira, teria entortado na segunda,
o comandante teria levantado, teria me matado. Por causa da minha inexperiência com o prego e o martelo. Mas hoje, depois que você começa a trabalhar, e com isso eu não estou dizendo que a gente vai confiar na nossa força, amém? Deixa eu falar algo antes. Nunca será na sua força. Repete comigo. Nunca será na minha força. Vocês podem fazer melhor, irmãos. Nunca será na minha força. Porque a força não é minha, é do Senhor. Amém? Porque em Salmos fala assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Abacuque 3,19 diz: o Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Nunca será na nossa força, mas a precisão e a destreza depende de mim e de você. Ela tinha destreza, firmeza. Porque naquela época era costume as mulheres montar e desmontar a tenda. Para montar a tenda, ela precisava colocar as estacas. Para colocar as estacas, ela precisava saber manusear o martelo. Então ela usou as armas que ela já conhecia. Não tinha nada de novo. Jael sabia que ela tinha uma chance. Mas eu vejo que ela não temeu. Porque a precisão do golpe definiu a morte do inimigo. Põe-se de pé. Ela poderia, por medo, não querer arriscar. Ela poderia pensar, talvez outro possa fazer no meu lugar. Ela poderia dizer, quem sou eu para enfrentá-lo? Mas ela se posicionou. E ela fez o que ela tinha que fazer. Ela tomou as armas. E ela aniquilou o inimigo de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Primeiro, pare de abrigar o inimigo. Pare de tolerar o que o inimigo tem feito na sua casa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Precisa apenas de um golpe. Mas cadê a sua precisão e a sua destreza? Porque toda vez que você começa, você para. Sabe o que Deus está dizendo? As armas já estão nas suas mãos. Eu quero ler, pega a sua Bíblia, eu quero ler o versículo 14 junto com você, para encerrar. Juízes 4, no versículo 14. Tem uma palavra de Deus, que Deus usou Débora para liberar sobre Baraque e sobre o povo de Deus. E é essa palavra que eu quero liberar nessa noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Juízes 4, 14 diz assim: então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou o Senhor à tua frente? Hoje o Senhor está liberando uma palavra. Eu estou entregando o inimigo nas tuas mãos. A pergunta hoje é: que inimigo que está tentando ou achou abrigo na sua vida ou na sua casa? Que general que tem atormentado por tanto tempo,
que foi ordenado para trazer guerra e batalha, opressão, está na porta da sua tenda. Mas hoje Deus liberou a palavra. Eu vou entregar nas suas mãos. Deus está dizendo hoje, sim. É você mesmo. Não olha para o lado. É você. Sim, é você mesmo que vai finalizar o trabalho, tomar as armas e aniquilar o seu inimigo. Ao invés de olhar para os lados, olha para você. Porque é você mesmo. Não é hora mais de tolerar. Se você tolerou por anos essa opressão, o Senhor está dizendo, está na hora de coragem. E get the job done. O inimigo estava oprimindo o povo de Deus por 20 anos. Eu não sei por quanto tempo o inimigo está oprimindo a sua vida. Em alguma área e não deixando você prosperar nela. Não deixando você ser feliz nela. Não deixando você romper nela. E o Senhor está dizendo, eu estou entregando nas tuas mãos. Porque o instrumento já está aí. A palavra e o nome de Jesus. O que eu preciso é da sua precisão, da sua destreza e da sua coragem. E hoje o Senhor está dizendo, está na hora de fazer o trabalho. Para de olhar para o marido e esperar ele fazer, porque é você mesmo. Se Deus revelou, é para você. Você que vai fazer. E hoje o Senhor quer duas coisas. Se você precisa de coragem, hoje o Senhor quer liberar a coragem. E se você precisa de destreza e firmeza, o que significa isso? Experiência e perseverança na palavra e com Jesus. O Senhor quer dar isso para você. Porque Jael não podia errar o golpe. Mas ela não teve medo de errar. Sabe por quê? Porque ela tinha precisão. Na força dela, jamais aquela estaca atravessaria o crânio dele e atingiria o chão. Mas como nós já entendemos que a força não é minha nem sua, a força é dele. A mesma força que pegou aquela pedrinha de Davi e derrubou o gigante, não foi a força de Davi, não. Mas a destreza e a firmeza dele. Do golpe, da mira, foi dele. Mas a força que derrubou foi de Jesus. Quando a gente compreender esse princípio, da minha parte, do que eu preciso fazer, e de depender da força do Senhor, deixa eu te falar, vai chegar muitos inimigos na porta. Mas você não vai temer em declarar, na minha tenda, você não vai encontrar abrigo. Vamos chegar até o altar nessa noite. Ramaná, sonele canto. Hoje eu quero orar por um espírito de discernimento. Porque o Senhor falou comigo que tem algumas pessoas que têm deixado o inimigo achar abrigo nas suas casas. E o Senhor quer trazer a revelação da onde Ele está. Hoje eu quero orar para que o Senhor venha nos colocar nesse posicionamento, nos dar coragem para esse posicionamento. Porque esse posicionamento precisa de coragem, porque uma vez que você liberar no mundo espiritual, as suas palavras estão escritas lá no céu. E não sou eu que vou cobrar, é o mundo espiritual que vai cobrar. Você não disse que na sua tenda você não abriga inimigo? Você está abrigando um. Precisa de coragem para você enfrentar. Mas eu estou aqui para dizer hoje, não é na minha, não é na força do pastor Daniel, é na força do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. O ano de 2025 só está começando, mas ele está começando diferente. Vamos começar a fazer as guerras. Porque o inimigo não está esperando você chegar lá no campo de batalha dele. Ele está chegando na sua porta. E qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude? Coloca a mão no seu coração nessa noite.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós estamos aqui como a tua igreja. A tua palavra foi liberada. Eu quero liberar a tua palavra, aquela que o Senhor mandou eu liberar. Que o Senhor está entregando nas mãos dos teus filhos o inimigo. Que nós precisamos apenas crer, Senhor, na palavra que está sendo liberada. Porque o Senhor está liberando a palavra para cada um individualmente. Eu estou entregando nas tuas mãos aquele que está te oprimindo, aquele que está te afrontando, aquele que está te intimidando, aquele que está dizendo: não mexe comigo porque eu vou atrás dos teus. O Senhor está dizendo: não tolera mais, porque eu estou entregando nas tuas mãos hoje. E se você tem essa coragem hoje junto comigo, de declarar em nome de Jesus, e declarar junto comigo, que na minha tenda o inimigo não encontrará abrigo. Você pode declarar comigo? 1, 2, 3. Na minha tenda o inimigo não encontrará abrigo. Mais uma vez. Na minha tenda o inimigo não encontrará abrigo. Mais uma vez. Na minha tenda o inimigo não encontrará abrigo. E segundo essa palavra, Senhor, agora eu oro pelos teus filhos, Pai. Aquele que precisa de coragem para enfrentar. Pede agora. O Senhor está falando: pede agora. Porque a coragem é minha, a força é minha, e eu posso dar para você. Eu posso entregar agora. Se você agora decidiu não tolerar mais o inimigo, se você decidiu: não tolero mais ele no meu território, eu não tolero mais o inimigo no meu território. Todo o tempo que eu abriguei ele, todo o tempo que eu acalentei ele, acaba hoje. O Senhor quer liberar a coragem. O Senhor quer liberar coragem. O Senhor quer liberar coragem. O Senhor quer liberar coragem. Rebaixou, norocantou. Ei, eu estou dizendo que em 2025 os testemunhos vão aumentar, porque o Senhor está liberando coragem para você aniquilar o que precisa ser aniquilado. Para de tolerar, para de acalentar, aniquila, mata, extermina, arranca, destrói. Remacha, recanto. Abre o meio aqui para mim. Fecha os olhos. A coragem que o Senhor está falando não é para você buscar em outros. A coragem que o Senhor está derramando hoje é para você exterminar o inimigo. Se você quer essa coragem, vem aqui até o meio. E eu vou nós vamos orar hoje. Tere canto yamanaso, peteke tere maná conoroboso. Niliminianda lavasso nele canto deca. Nilimando lebasso, o Senhor está dizendo le canto yamanoso. Você clamou, arabacinianda iacotoloboso. E eu estou liberando a palavra, coragem. Nianda labacê nele canto yamanase nele canto yamasso. A palavra de Deus não é emoção, e eu não vou liberar coragem na emoção, na sua alma, para você sair daqui satisfeito na alma. Mas hoje eu e o presbítero Douglas vamos declarar. Olha para mim agora. Coragem para fazer o que você precisa fazer. Abre suas mãos. Olha para elas. Nelas estão o martelo e a estaca. Pela fé é o martelo e a estaca. E o Senhor está dizendo: olha para mim. Precisão e destreza é o que eu estou requerendo de você.
vai ser somente um golpe, mas é precisão e destreza. Coragem. Coragem. A força não é tua e não depende do teu braço, depende dele. As armas estão na sua mão. E teve gente aqui que perguntou para o Senhor: que arma que eu uso, porque eu já não sei mais o que fazer. E o Senhor está dizendo: você já está fazendo, já está na tua mão. Você estava esperando algo novo, mas é a palavra e é Jesus. É a palavra e é Jesus. Não precisa de nenhuma inovação, já está na sua mão. Agora get the job done. A coragem do Senhor, a ousadia do Senhor, nós vamos ministrar nessa noite. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coragem. Senhor, em nome do Senhor Jesus, como profeta do Senhor agora, eu declaro a palavra que o Senhor decretou para essa noite, para este povo, para os teus filhos. Coragem, 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 ousadia, coragem e ousadia, em nome de Jesus, para usar as armas que o Senhor já entregou, as armas que o Senhor já entregou, as armas que o Senhor já entregou. Coragem e ousadia, permanece, insiste, coragem e ousadia. Ei, tá batendo na porta, não treme não, porque o Senhor está derramando a coragem, o Senhor está derramando a ousadia, Ele está derramando a estratégia, porque vai ser apenas um golpe e ele vai ser aniquilado nessa noite, na tua vida, em nome de Jesus. Toma posse no mundo espiritual. Estabelecida a casa do Senhor.